Olá pessoal, hoje à noite a gente viaja por um mundo que parece estar prendendo a respiração. Um mundo onde o ar ainda tem aquele cheiro meio azedo de coisa parada, os sinos das igrejas silenciaram, e os ratos? Ah, os ratos estão por aí como se nada tivesse acontecido. Hoje você vai caminhar pela Europa logo após o fim da peste negra. As ruas não estão só silenciosas, estão vazias. Tipo um lockdown medieval, só que sem Wi-Fi, sem entrega de comida e com monges empurrando corpos escada abaixo nas catedrais. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal e me conta. Que horas são aí? É madrugada? Soneca da tarde? Quero saber. Agora, apaga as luzes se puder, relaxa onde estiver e vamos mergulhar juntos na nossa jornada de hoje. Você caminha por uma estrada de terra. Antes ela era cheia de vida, com carroças, camponeses, burros teimosos e cheiro de pão assando. Agora, só o som dos seus passos na poeira seca. Os vilarejos que você atravessa parecem suspensos no tempo, janelas fechadas, portas entreabertas rangendo ao vento, e uma ausência desconfortável de vozes humanas. Algumas casas têm marcas pintadas com cal, cruzes, círculos, símbolos feitos às pressas por mãos com mais medo do que tinta. Estamos mais ou menos no ano de 1350. A peste passou feito um furacão que decidiu ficar por uns anos. Matou entre um terço e metade da população europeia em menos de 5 anos. Imagine se metade do seu bairro sumisse do nada, e ninguém explicasse o que aconteceu. Os cemitérios estão lotados, mas o silêncio que veio depois é o que realmente assusta. Historiadores ainda discutem se a peste veio dos navios de Gênova na Crimeia, das pulgas nos ratos, ou se foi algum tipo de castigo divino, talvez por excesso de dança nas tavernas, quem sabe. Mas para você, agora, só importa o cheiro de incenso velho misturado com terra úmida. E aquela sensação estranha de que o mundo perdeu alguma coisa que não consegue nomear. Você passa por um campo que já foi cultivado. Agora está tomado por mato alto e flores silvestres, um jardim espontâneo de abandono e luto. Um cavalo passa galopando lá longe, sozinho, como se também tivesse perdido alguém e não soubesse onde parar. No alto da colina, uma igreja. O sino está torto. Um corvo empoleirado lá em cima observa você, com aquele olhar típico de quem julga em silêncio. Corvos são assim, parecem usar fraque invisível e guardar rancores antigos. Lá dentro, os bancos estão vazios, mas alinhados. Alguém tentou manter a ordem. No altar, uma vela ainda acesa. Alguém passou por ali recentemente. Quem? Quando? Você sente um arrepio, mas não é exatamente medo. É aquele friozinho que bate quando o silêncio pesa demais sobre os ombros. Como se o tempo tivesse parado dentro daquelas paredes de pedra fria. Num canto, um homem. Capuz cobrindo o rosto, olhos no chão. Quando percebe sua presença, acena levemente. Não diz nada. Só observa. Você também não fala. Parece errado quebrar aquele momento. Então, senta do outro lado do banco, como quem compartilha um segredo que não precisa de palavras. Curiosidade aleatória. Em algumas cidades da Itália, criaram cargos para patrulheiros do silêncio durante a peste. O trabalho deles: evitar gritaria nos enterros. Sim, sério. Barulho demais podia chamar mais peste, ou pior, atrapalhar a logística dos anjos. Ao sair da igreja, você nota que o céu parece mais limpo do que lembrava. Talvez seja a ausência de fumaça. Ou, segundo alguns monges, a ausência de pecadores ativos. Em lugares como a França, muita gente achou que o apocalipse realmente tinha vindo, e meio que passado, deixando tudo meio quebrado, meio vazio. Você continua andando. Passa por um poço coberto de folhas secas. Por uma casa com cortinas ainda balançando na janela. Um gato te observa de cima do telhado e mia, como quem pergunta: você também sobreviveu? Ninguém sabe muito bem o que fazer com o depois. Durante a peste, era medo, correria, pânico, rezas, tudo ao mesmo tempo. Mas agora é o vazio. E o que se faz com o vazio? Alguns rezam, outros cavam. E tem os que, como você, simplesmente andam, tentando entender onde exatamente tudo foi parar. Fato histórico curioso: logo depois da peste, o clima europeu deu uma melhoradinha. As colheitas começaram a render mais. Para muitos, isso parecia um sinal de renascimento.
Tipo quando a febre passa e o chá parece o melhor líquido do planeta. Ou talvez fosse só porque tinha menos gente para dividir o pão mesmo. Você encontra uma carroça largada com sacos de farinha ainda pela metade. Perto, marcas de mãos pequenas na madeira. Uma família que fugiu, que não conseguiu fugir. Ninguém sabe. Você encosta nos sacos com cuidado. A textura é áspera, o cheiro é de mofo antigo. Mas aquilo é um rastro de vida. E nesse mundo que parece suspenso, como se o tempo tivesse esquecido de apertar o play, você segue andando. Porque, no fundo, algo dentro de você, algo quieto e teimoso, diz que o pior já passou. E agora vem a parte mais estranha, reaprender a viver. Seu estômago ronca. E aí está o primeiro problema do dia: comida. Antes da peste, você podia parar numa taverna, negociar um pedaço de pão velho, talvez até uma sopa aguada. Agora, as tavernas estão trancadas, as colheitas abandonadas, e vamos ser sinceros, você ainda não chegou ao ponto de comer grilos. Ainda. Ao chegar na vila, você percebe algo raro: movimento. Crianças brincando, um cachorro latindo, e um forno aceso. O cheiro de pão quente invade o ar como uma lembrança do mundo antigo. Você quase chora. Mas finge que é só um cisco no olho. Afinal, lágrimas são valiosas, convenhamos, você está sem lenço. O padeiro te observa com olhos fundos, como os de alguém que já viu mais enterros do que aniversários. Mas ele sorri. Não é um sorriso largo, mas sincero. Ele te oferece um pão. Você hesita, depois aceita. Não tem troco, não tem troca. Só um gesto humano que quase parece revolucionário. Ali, sentado na beirada de uma fonte seca, comendo um pão ainda quente, você sente algo que não sentia há muito tempo: esperança. Não aquela esperança de final de filme com trilha épica, mas uma esperança tímida, miúda, que só quer sobreviver mais um dia. Você ouve a conversa de dois anciãos próximos. Estão discutindo se a peste era mesmo castigo de Deus ou uma corrente ruim no ar. Um deles menciona algo sobre judeus envenenando poços, e o outro, felizmente, o corrige com "isso é só medo falando". Você respira aliviado. Algumas ideias ruins morrem mais devagar do que pragas, aparentemente. Historiadores ainda discutem até hoje como algumas vilas inteiras desapareceram da história nesse período. Literalmente, sumiram. Não restou uma alma, nem documentos. Só nomes em mapas antigos. É como se certas partes da Europa tivessem apertado o botão de reset e começado do zero, sem manual de instruções. Você decide acompanhar um grupo até essa feira, que acontece numa vila a meio-dia de caminhada. A estrada está mais movimentada que antes. Não exatamente uma rodovia, mas um desfile de pessoas desconfiadas, mulas teimosas e carrinhos de mão rangendo. Você cruza com uma mulher vendendo pulseiras feitas de cabelo humano. Estranho? Muito. Mas, segundo ela, dá sorte. E, entre nós, quem sobreviveu à peste não vai questionar amuletos. Ao chegar na vila, sente aquele misto de empolgação e cautela. As feiras, antes barulhentas e lotadas, agora são mais contidas. Mas tem vida. Mais do que orações, ele diz, colocando um volume na sua mão. É um bestiário, cheio de desenhos de animais fantásticos, a maioria claramente inventada. Mas é lindo. Ele sorri e diz que está ensinando crianças a ler. Se elas vão viver nesse mundo novo, que saibam dar nome às coisas. Ali, debaixo da tenda de tecido desbotado, com o som abafado de conversas e risadas ao fundo, você sente algo estranho, uma centelha de normalidade. Ainda falta muito, mas as engrenagens começaram a girar de novo. Você segue observando a feira. Um grupo de jovens canta uma canção satírica sobre a peste, algo como uma versão medieval do Rir pra Não Chorar. A letra diz que a morte levou os gordos primeiro porque corriam menos. Humor negro, total, mas também uma forma de processar o trauma. Na volta pra vila, o grupo conversa sobre o que virá a seguir. Precisamos reconstruir o moinho. Temos que chamar alguém que saiba mexer com pedra. E o padre ainda tá com febre? Cada frase é um lembrete de que, sim, o mundo que você conhecia morreu, mas um novo mundo está sendo montado com pedaços do anterior. Você volta para a vila com uma sensação agridoce. Não é exatamente alegria. É mais como um alívio cauteloso.
Como quem sai de uma tempestade e percebe que o telhado ficou meio torto, meio rachado, mas ficou. Naquela noite, deitado novamente sob o mesmo pano áspero, você olha para o teto e percebe que, mesmo em silêncio, mesmo sem palavras, as pessoas estão se reconectando. Primeiro com a terra, depois umas com as outras. E, aos poucos, talvez até consigo mesmas. Ah, e sobre o senhor que vendia livros? Ele te deu o bestiário de presente. Para você lembrar que mesmo quando tudo parece cinza, a imaginação ainda pinta colorido. Você guarda o livro com carinho. Afinal, quem não precisa de um dragão ocasional para lembrar que ainda vale a pena sonhar? O amanhecer te encontra mais disposto, apesar da cama rústica e da comida simples. Você já está começando a entender que, após a peste, a sobrevivência virou uma arte de pequenos detalhes. Tipo aquele truque do café que você aprendeu no último verão, só que com menos café e mais paciência. Você decide visitar a igreja local. Não a grande catedral que você conhecia antes, com seus vitrais coloridos e cantores desafinados, mas uma capela humilde, onde o padre ainda tenta manter a fé acesa. O prédio está meio torto, e a cruz no topo parece que vai cair a qualquer momento, mas ali dentro, há algo que lembra um lar. O padre, um homem de voz suave e olhos cansados, conta que muitos deixaram a fé durante a peste. Não porque duvidassem de Deus, mas porque questionavam o motivo da tragédia. Você sente que ele está falando também para si mesmo. Ele compartilha que a igreja virou ponto de ajuda mútua. Quem tem comida divide, quem sabe rezar ora pelo vizinho. Você sente o cheiro da madeira antiga, dos incensos que insistem em não queimar direito, e do suor misturado com esperança. É estranho pensar que, em tempos tão sombrios, uma vela acesa pode ser um farol mais forte que qualquer lâmpada elétrica moderna. Enquanto isso, jovens estudantes tentam entender os textos antigos. Estudiosos têm debatido se a peste acelerou a necessidade de educação mais prática, algo além dos latins empoeirados. Talvez fosse hora de aprender matemática para calcular rendimentos, ou botânica para cultivar melhor. Afinal, saber latim não faz pão crescer, certo? Você observa a movimentação e percebe que a vila é um mosaico de novas ideias e velhas tradições. As pessoas falam de mudanças, de esperanças, mas também de medos. Medo do retorno da doença, medo de perder quem resta, medo de um futuro incerto. Curiosidade excêntrica. Algumas pessoas começaram a usar máscaras simples feitas de penas e ervas aromáticas, uma versão primitiva do que você veria muito depois como equipamento de proteção. Não ajudava muito contra a peste, claro, mas dava uma sensação de controle. Psicologia medieval, digamos assim. Enquanto o dia vai se fechando, você acompanha um ritual curioso, a plantação de uma árvore. Não uma qualquer, mas um carvalho, símbolo de força e longevidade. Um gesto simbólico, um convite para o futuro, mesmo que ninguém saiba exatamente qual ele será. Você se deita à noite com a sensação de que o mundo está acordando de um pesadelo coletivo. As feridas ainda doem, mas a cicatrização começou. É lento, é frágil, mas é real. E isso, de algum jeito, basta por enquanto. Você acorda com a leve brisa entrando pela janela e o som distante de uma roda d'água girando lentamente. É um som reconfortante, uma daquelas coisas que você não sabia que sentia falta até ouvir de novo. Depois de dias vagando entre ruínas e rostos cansados, a sensação de que algo está sendo reconstruído começa a se instalar. Hoje você decide se aventurar para além da vila, rumo aos campos que antes sustentavam a comunidade. Enquanto caminha, passa por um grupo de camponeses discutindo sobre as técnicas de plantio. Sem mão de obra, a terra murcha, um deles reclama. Mas outro responde que, com menos gente, talvez seja a hora de mudar o jeito de trabalhar. Quem sabe investir em ferramentas melhores, ou experimentar culturas novas. O debate parece animado, uma centelha de inovação em meio à dificuldade. Você observa como a peste mudou o valor da força de trabalho. Antes, a mão de obra era abundante e barata. Agora, cada trabalhador é precioso. Historiadores ainda discutem se essa escassez foi um dos fatores que abriram caminho para mudanças sociais e econômicas profundas na Europa, mas a sensação que você tem é que o velho sistema simplesmente não vai mais funcionar. No meio do campo, você encontra uma figura curiosa, um homem idoso que, entre risos e histórias, conta como começou a usar técnicas agrícolas que parecem estranhas para os padrões antigos. Ele fala de rotação de culturas, de deixar a terra descansar, ideias que hoje você encontraria em livros,
mas que naquela época eram quase revolucionárias. Parece que a peste, além de tirar vidas, também plantou sementes de mudança. Uma curiosidade: com tantos mortos, houve quem começasse a usar ossos humanos triturados como fertilizante. Era uma prática que os agricultores não discutiam muito, mas que levantava sobrancelhas nos clérigos. Historiadores ainda debatem se essa prática foi generalizada ou mais regional. Você ouve em uma conversa distante, mas definitivamente foi uma das soluções mais inusitadas para a escassez de nutrientes. Voltando para a vila, você se lembra de um velho ditado que ouviu: depois da tempestade, até o sol parece mais brilhante. E, por mais que o medo e a tristeza ainda estejam presentes, você começa a acreditar que talvez, só talvez, o futuro reserve dias melhores. Você adormece pensando nisso, embalado pelo silêncio tranquilo da noite, com a esperança de que amanhã o mundo dê mais um passo nessa lenta, mas firme, reconstrução. Hoje o dia começa com um som incomum: risadas. De verdade. Daquelas soltas, altas, meio desafinadas, como se gargalhar ainda fosse uma habilidade que as pessoas estão reaprendendo. Você segue o som e encontra um grupo de jovens reunidos ao redor de um homem gesticulando freneticamente. Ele conta histórias, ou melhor, dramatiza acontecimentos, com direito a vozes diferentes e uma imitação hilária de um cavalo nervoso. A plateia está encantada, e você também. É um contador de histórias, um tipo de artista ambulante que andava meio em extinção antes da peste. Mas agora, sem teatros, sem livros acessíveis, sem nada além de tempo e trauma, contar histórias virou quase uma terapia comunitária. Ele fala de reis que perderam os sapatos, de aldeões que venceram dragões com colher de pau, e até de um monge que fugiu com uma freira só para descobrir que ela roncava como um ogro. O grupo ri alto, e por um momento, você esquece que está vivendo o fim de um mundo. Ali, na sombra do que sobrou da velha ordem, você vê mestres improvisados tentando ensinar o alfabeto usando cinza e uma tábua de madeira. Uma menina soletra seu nome devagar. Um garoto desenha um B torto, mas sorri como se tivesse descoberto o fogo. Você pensa: talvez essa seja a verdadeira reconstrução. Começa na mente. Curiosidade excêntrica do dia: houve relatos de um manual de instruções impresso na Alsácia, não para rezar ou tratar doenças, mas para fazer piadas. Sim, um livro de piadas ilustrado, com charadas, anedotas e até memes medievais, sem gatinhos, infelizmente. Era um jeito de treinar a leitura enquanto distraía do luto. Humor, essa criatura resiliente que insiste em brotar mesmo no solo mais infértil. No final do dia, você caminha até a margem de um riacho, onde um grupo de adolescentes tenta construir uma balsa com pedaços de barris. Não parece muito seguro, e um deles já caiu na água 2 vezes, mas eles estão rindo, molhados e orgulhosos da engenhoca. Você lembra da sua infância, e pela primeira vez em muito tempo, sente algo que parece futuro. Você se senta na relva úmida e deixa os pés tocarem a água gelada. A correnteza é leve, mas constante. Como o tempo. Como a vida. Ela segue, mesmo depois das tragédias. Mesmo com perdas. Mesmo com mágoa. Ela segue. E você, nesse novo mundo de escolas reconstruídas, piadas resgatadas e barquinhos improvisados, percebe que, talvez, seguir em frente não seja esquecer o que aconteceu. É justamente lembrar, mas com menos dor e mais propósito. Você acorda com um cheiro inusitado no ar. Não é pão fresco, nem flores do campo. É couro e tinta. Um odor forte, mas não desagradável. Você segue seu nariz e chega a uma pequena oficina, onde 2 homens e uma mulher trabalham juntos em algo que parece saído de um filme sobre alquimistas. Livros. Não exatamente como os que você conhece, com capa dura e fonte em Times New Roman, claro. São manuscritos, feitos à mão. Páginas costuradas com linha bruta, tinta escura feita de carvão, e uma dedicação quase religiosa. Eles estão copiando tratados antigos, reorganizando textos médicos e, com certo brilho nos olhos, inventando um novo formato para organizar o conhecimento. Você senta por um tempo e observa uma jovem copista trabalhando. A cada letra, ela molha a pena na tinta, respira fundo e escreve com a precisão de quem sabe que um erro pode mudar todo o significado. É um trabalho lento, mas a beleza nesse ritmo, quase meditativo. Você se pega hipnotizado, até perceber que está segurando sua respiração junto com ela. Durante uma pausa, você escuta uma conversa entre os escribas sobre um boato, de que, em uma cidade mais ao sul,
estavam tentando construir uma máquina para copiar livros automaticamente. A ideia parecia absurda, claro. Afinal, como algo poderia escrever sozinho? Historiadores ainda discutem se as primeiras ideias da prensa de Gutenberg já circulavam no imaginário popular décadas antes de sua invenção oficial. Alguém comenta. Você sorri de canto, porque sabe exatamente o que está por vir. Ao final do dia, enquanto a tinta ainda seca e os pergaminhos são enrolados com cuidado, uma sensação diferente paira no ar. Não é esperança ingênua. É mais como uma confiança silenciosa de que, se puderem preservar o que sabem, e ensinar isso, talvez a próxima geração esteja mais preparada do que a anterior. Você se despede dos escribas com um leve aceno e caminha devagar até uma pequena ponte de madeira que cruza o riacho. A água reflete a luz dourada do fim da tarde, e as páginas recém-escritas ainda brilham em sua memória. De algum jeito, o mundo começa a se parecer menos com um luto interminável e mais com um caderno novo. Ainda vazio, ainda vulnerável, mas pronto para ser escrito. Você acorda ao som de marteladas, batidas ritmadas que ecoam pela vila como um coração mecânico. Quando vai investigar, encontra um grupo de artesãos montando algo. À primeira vista, parece uma carroça, mas com uma estrutura diferente, quase elegante. Um deles, orgulhoso, te explica. É uma nova ideia para transporte mais leve, com rodas reforçadas usando ferro em vez de madeira pura. Pode parecer simples, mas naquele mundo recém-saído do caos, isso é inovação pura. Você caminha pela vila e percebe que algo mudou. Não só as pessoas, mas os objetos. Ferramentas com cabos reforçados, panelas fundidas em formatos diferentes, até sapatos com solado mais grosso. Sinal de que, com menos gente por aí, quem restou começou a valorizar e adaptar os instrumentos da vida diária. Afinal, com menos mãos para produzir, cada coisa precisa durar mais e funcionar melhor. Após a peste, os salários subiram, e com eles a demanda por bens melhores. Isso forçou os artesãos a aperfeiçoarem suas técnicas. Muitos estudiosos apontam esse período como um ponto de virada na chamada Revolução das Ferramentas, com avanços em ferraria, tapeçaria e até no design de moinhos d'água. Tudo para compensar a escassez de mão de obra. Você entra em uma pequena oficina de ferreiro, onde um jovem, que claramente ainda está aprendendo, tenta fabricar um arado mais leve. O pai observa, sério, mas deixa o filho errar e tentar de novo. Você se lembra da época em que seu Wi-Fi caía e você se sentia no século XIV. Agora, no século XIV de verdade, um simples pedaço de ferro curvo pode decidir o sucesso ou o fracasso de uma colheita. Do outro lado da vila, um grupo de mulheres tece panos usando padrões geométricos pouco comuns. Moda pós-apocalipse, você brinca. Uma delas ri e explica que, com o comércio internacional instável, tecidos e corantes exóticos ficaram raros. Elas começaram a experimentar com o que tinham: cascas, raízes, até pó de tijolo moído. Os resultados são criativos e bonitos, de um jeito improvisado. Você passa por uma feira improvisada, onde artesãos trocam produtos e ideias. Há uma energia estranha no ar, como se cada barraca fosse um laboratório e cada objeto, um protótipo. Não tem blueprint, não tem controle de qualidade. Tem tentativa, erro e uma boa dose de criatividade. E, claro, risos abafados quando alguém testa uma colher de cabo torto ou um sapato com sola de 2 alturas. Ao entardecer, você se senta num banco entalhado à mão, diante de um forno de cerâmica. Um oleiro o acende para mostrar sua nova técnica de queima rápida. A chama dança como se comemorasse o renascimento das coisas simples. Você observa em silêncio, pensando em como a arte, a engenharia e a sobrevivência se misturaram nesse novo mundo. Você pega um pequeno objeto que alguém deixou ao lado, um amuleto de madeira, tosco, com uma inscrição quase apagada. Ainda estamos aqui, diz. E você sorri. Porque, no fim das contas, talvez esse seja o maior feito de todos. O dia começa com sinos. Mas não são de igreja, são de mercado. Um som metálico alegre, como se o próprio mundo tivesse decidido que já está na hora de voltar a negociar, pechinchar e reclamar do preço do nabo. Você se junta a uma pequena multidão seguindo em direção à praça central, onde uma feira colorida se estende como uma colcha de retalhos cheia de vida. Tapetes, frutas, objetos de madeira, galinhas, e aquele senhor que insiste em vender poções para espantar demônios intestinais. Você passeia entre as barracas e percebe que o comércio mudou.
Antes da peste, os mercados eram dominados por guildas, regras estritas, monopólios familiares. Agora, com metade da população dizimada, esse controle desmoronou. Muitos comerciantes foram embora, ou para sempre, e os que ficaram começaram a negociar diretamente com os clientes, experimentando preços, métodos e até sorrisos forçados. Um fato histórico importante: o colapso temporário das estruturas comerciais permitiu o surgimento de uma economia mais fluida, onde ex-camponeses viraram comerciantes, e mulheres, até então excluídas, começaram a ocupar posições de destaque em feiras e pequenas trocas. O mundo do comércio informal virou uma espécie de campo de teste social. Você observa uma moça vender bolinhos recheados com mel e hortelã. A fila é longa. Ela não grita, não bajula. Apenas fica ali, com seu avental florido e olhos atentos. Você compra um, por educação, e depois outro porque, bom, o primeiro era mesmo bom. Ela comenta que antes da peste era servente em um mosteiro. Agora é boleira de sucesso, autônoma e proprietária de 3 galinhas e um cachorro que não gosta de padres. Progresso. Curiosidade excêntrica do dia: surgiram moedas alternativas em algumas regiões. Em vez de ouro ou prata, certos vilarejos usavam pequenas fichas de madeira com símbolos locais. Em um vilarejo na atual Bélgica, o símbolo era um nabo com asas. Aparentemente representava a esperança que voa, ou então, um jogo interno de piadas locais. Ninguém sabe ao certo. No meio do mercado, você vê um grupo debatendo com intensidade. Não briga, mas quase. Estão tentando decidir o preço justo para um pedaço de tecido raro. O mais curioso, eles estão usando papel. Pequenos pedaços com números escritos. Isso mesmo, começo rudimentar de contratos comerciais. Alguém anota, outro confere, um terceiro assina com um símbolo pessoal. É rudimentar, mas é um passo em direção à burocracia do futuro. Historiadores ainda discutem se o nascimento do capitalismo moderno começou com esse tipo de comércio espontâneo pós-peste. Alguns defendem que, com menos pessoas, cada trabalhador passou a valer mais, e isso incentivou a busca por lucro individual. Outros argumentam que é exagero atribuir tanto a um punhado de feiras e bolinhos. Mas você, mordendo o terceiro bolinho da moça, começa a entender o poder de uma boa iniciativa livre. Ao final do dia, o mercado começa a esvaziar. O sol pinta de laranja as tendas meio tortas. Crianças correm entre os barris, tentando pescar moedas perdidas. Um homem recolhe os restos das frutas, cantarolando uma melodia estranha sobre um porco que virou duque. Você não entende muito bem, mas sorri mesmo assim. E, quando caminha de volta, sacola na mão, barriga cheia, você pensa em como esse novo normal tem um gosto agridoce. Tem luto, claro, mas também tem riso, barulho, invenção, troca, bolinhos bons demais. E, acima de tudo, tem gente. Gente fazendo o que gente faz de melhor quando tudo desaba: recomeçar, um nabo voador de cada vez. Você acorda com uma sensação estranha: silêncio. Um silêncio profundo, daqueles que só aparecem quando o mundo está prestes a dizer algo importante. Ao sair para caminhar, percebe uma movimentação inusitada. Não é festa, nem mercado. É construção. Mas não de casas, de ideias. Você segue um grupo de pessoas que carrega bancos e pergaminhos em direção a um velho celeiro reformado. Lá dentro, há um círculo de cadeiras, uma lousa rudimentar feita com carvão e um senhor de barba branca e túnica desbotada organizando as coisas. Ele sorri quando vê você. Bem-vindo à nossa academia comunitária, diz. E pronto, você está em um colóquio medieval. Sim, uma escola. Mas não como as que você conhece. Essa não tem provas, nem carteirinhas, nem Wi-Fi, óbvio. É mais um clube de saber. Pessoas de todas as idades se reúnem para discutir medicina, agricultura, religião, até astrologia entra no pacote. Porque, no mundo onde metade da população desapareceu, entender o universo virou questão de sobrevivência emocional. Fato histórico relevante: o colapso da ordem tradicional abriu espaço para formas alternativas de conhecimento. Muitas universidades medievais se tornaram refúgios de debate e reforma. A Universidade de Paris, por exemplo, viu crescerem ideias heréticas e movimentos intelectuais que, mais tarde, ajudariam a impulsionar a reforma e o iluminismo. Você se senta ao lado de um jovem que anota tudo o que o velho professor diz sobre os humores do corpo humano.
sangue, bile amarela, bile negra e fleuma, os 4 humores que explicariam tudo, desde doenças até personalidades. Você tenta não rir quando ouve que a melancolia vem do excesso de bile negra, mas o rapaz do seu lado está levando isso super a sério. Ele até pergunta se carne de pato afeta os humores. A resposta é só se você comer o pato com raiva. Do lado oposto da sala, um grupo discute mapas antigos. Um deles aponta para um pedaço do que deveria ser a Ásia, mas parece mais uma panqueca dobrada. Você aprende que, na falta de dados reais, as pessoas preenchem os vazios com dragões. Literalmente. Aqui vivem monstros marinhos e homens com rostos nas barrigas, diz o mapa. É pura imaginação, mas também é o começo do pensamento cartográfico moderno. Lá fora, o sol começa a se pôr, mas ninguém se levanta. O velho professor começa uma última fala, dessa vez sobre ética. Quando o mundo desmorona, ele diz, não basta reconstruir casas. É preciso reconstruir o que é certo. A sala silencia, respeitosa. Alguém solta um suspiro. Alguém outro anota a frase. Você só observa, sentindo o peso e a leveza de estar presenciando o nascimento de um novo jeito de pensar. Ao sair, o jovem dos humores te oferece um pedaço de queijo seco. Ele diz que acredita que os debates alimentam o espírito e o estômago. Você concorda. E enquanto mastiga algo que claramente passou da validade aceitável, percebe que o mundo pode ter perdido muita coisa, mas não perdeu a vontade de entender a si mesmo. Hoje, o ar tem cheiro de tinta fresca e couro seco. Você segue o rastro desses aromas até uma pequena sala de pedra, onde o som de penas deslizando sobre pergaminho ecoa como uma sinfonia suave. É uma oficina de escribas, ou melhor, de copistas. Mas algo ali está diferente. Em vez dos monges silenciosos de mosteiros sombrios, você encontra jovens e velhos misturados, conversando, corrigindo erros uns dos outros, e usando letras com mais floreios do que o necessário. Uma moça de rosto sardento te chama para mais perto. Ela mostra uma página iluminada, com margens decoradas por coelhos dançando. Sim, coelhos dançando. Você tenta entender se é uma metáfora teológica ou só tédio artístico. Ela responde com um sorriso enigmático e diz que, às vezes, a beleza é o bastante. Fato histórico. Após a peste, a escassez de monges e o colapso de algumas ordens religiosas provocaram uma explosão de manuscritos copiados fora dos mosteiros. Escolas urbanas e oficinas laicas passaram a produzir livros, o que descentralizou o conhecimento e abriu as portas para um letramento mais amplo, especialmente entre comerciantes, artesãos e até algumas mulheres. Você se acomoda em um banco duro e observa o processo. Uma pessoa copia o texto principal, outra revisa, e uma terceira faz os desenhos, alguns sacros, outros, questionáveis. Em uma página do livro de Salmos, você nota uma margem com um gato com coroa montado num ganso. Você não pergunta. Melhor assim. Um jovem copista te explica como os materiais mudaram. Antes, tudo era pergaminho caríssimo. Agora, com menos dinheiro circulando, o uso de papel, importado da China por rotas que sobrevivem aos trancos, começa a ganhar força. Ele te mostra um pedaço de papel com textura porosa e cheiro de peixe. Você agradece e não toca nele de novo. Lá do fundo da sala, alguém começa a ler em voz alta. É um trecho de Boécio, um filósofo romano da antiguidade. A voz é serena, quase hipnótica. O trecho fala sobre o tempo e o sofrimento como partes do mesmo tecido da existência. Você ouve aquilo e pensa em como, mesmo séculos depois, essas palavras ainda parecem familiares, dolorosamente humanas. Ao final da tarde, os copistas começam a guardar seus materiais. Penas são limpas com cuidado. Tintas são cobertas com panos úmidos. Manuscritos são empilhados com reverência. Você ajuda a fechar as janelas com trancas de ferro e sente que participou, ainda que só um pouquinho, da reconstrução silenciosa de um mundo que quase esqueceu como se lê. Enquanto caminha de volta pela vila, com um marcador de página dado de presente, feito com couro e um bordado de porco sorrindo, você percebe que a escrita não é só registro. É resistência. É a forma que os sobreviventes encontraram de lembrar, ensinar e sim, até brincar, em meio aos escombros do que se perdeu. Você começa o dia ouvindo música, mas não qualquer música. Não é a flauta pastoral habitual dos camponeses ou os salmos cantados em eco por monges cansados. É algo novo.
Um grupo de pessoas sentadas em círculo, batendo os pés no chão de terra batida, criando ritmos com paus, panelas velhas e um instrumento que parece uma rabeca feita às pressas com um osso de cordeiro. Você se aproxima, curioso, e descobre que está assistindo a um ensaio. Um ensaio de um drama moral. Sim, o teatro está de volta, só que agora, saindo dos palcos oficiais e invadindo as praças e celeiros. A peste mudou tudo, inclusive o jeito de contar histórias. As pessoas precisam rir, chorar, lembrar e esquecer. E o teatro vira exatamente esse espaço. Uma terapia coletiva com direito a personagens bizarros, roteiros improvisados e, às vezes, marionetes que falam latim com sotaque de padeiro. Fato histórico importante. Com o colapso da ordem social tradicional e a escassez de controle clerical direto, formas populares de teatro, como os mistérios, milagres e moralidades, ganharam novo fôlego. Companhias itinerantes passaram a circular pelas cidades e vilarejos, levando arte onde antes só havia luto. Você se acomoda num banquinho de madeira torto, e o espetáculo começa. É a história de um homem que tenta escapar da morte fingindo ser um rato. O figurino é rudimentar. O roteiro, confuso. Mas algo ali funciona. A plateia ri. Se emociona. Grita vai, rato, quando o ator corre em círculos. Você ri junto. Ao seu lado, um senhor com hálito de alho comenta que, antes da peste, essa peça teria sido proibida por falta de decoro. Agora ela é a principal atração da semana. Bem-vindo à nova renascença, com mais queijo e menos censura. Curiosidade excêntrica. Em certos vilarejos da atual Alemanha, surgiram peças baseadas em sonhos coletivos. Sim, as pessoas relatavam ter sonhado a mesma coisa, geralmente envolvendo vacas falantes ou juízes celestiais, e então encenavam esses sonhos como forma de purificação espiritual. Se você acha isso estranho, imagine ser escalado para o papel de terceira vaca do Apocalipse. Depois da peça, você é convidado a conhecer os bastidores. Bastidores, aliás, é um conceito generoso. Uma lona pendurada e um canto onde os atores trocam de roupa, dividem pão e afinam instrumentos com pregos. Uma jovem atriz comenta que o público mudou. Eles não querem só ver santos e demônios brigando. Querem ver gente. Querem ver a si mesmos no palco. Mais tarde, no calor brando de fim de tarde, você assiste a uma segunda encenação. Essa é trágica. Um homem perde sua esposa para a peste e decide conversar com Deus usando um pato. É surreal, estranho, mas no fim, você está com os olhos marejados. Porque, apesar do pato, ou talvez por causa dele, você entende. A atriz que faz o papel da esposa morta reaparece ao final, fora do personagem, e agradece. Diz que o grupo vai para a próxima vila amanhã. Você pergunta se ela cansa. Ela sorri. Claro. Mas é um cansaço diferente. É o cansaço de quem ainda tem algo para dizer. Na volta para casa, você carrega um folheto do espetáculo feito em papel grosso e rabiscado à mão. No topo, lê-se: hoje, nós sobrevivemos de novo. E você acredita. Você acorda com um zumbido suave, não de insetos, mas de rodas girando, martelos batendo, sinos longes marcando o tempo. O mundo está ficando barulhento de novo. Mas dessa vez, é um barulho bom. Barulho de comércio. Caminhando até a feira da vila, você nota uma nova energia. Os estandes agora não vendem só legumes e queijos suspeitos. Tem tecidos coloridos, especiarias esfareladas em potes de barro, amuletos anti-retorno da peste, que são só dentes de porco com cheiro de alho, e até instrumentos musicais rudimentares. A economia, adormecida pelo luto, começa a despertar com um bocejo cheio de moedas. Fato histórico central. Após o choque demográfico da peste negra, a escassez de mão de obra provocou uma valorização súbita dos trabalhadores. Salários aumentaram, servos começaram a barganhar, e a velha estrutura feudal entrou em colapso acelerado. Com mais mobilidade social e econômica, as cidades floresceram e o comércio ganhou fôlego como nunca antes. Você se encosta num barril enquanto um grupo de mercadores discute taxas de transporte e o preço do sal vindo do sul. Um deles, com chapéu exageradamente grande, diz que agora é possível viver bem sem pertencer a uma guilda. Outro ri, ou ser expulso dela e abrir a sua própria. O mundo está ficando competitivo, no melhor e no pior dos sentidos. E os caminhos comerciais estão em mutação.
Rotas antigas foram abandonadas, enquanto outras, mais seguras ou menos contaminadas, começaram a prosperar. As cidades portuárias se tornam núcleos fervilhantes. Veneza, por exemplo, mesmo atingida pela peste, vê sua influência crescer nos séculos seguintes, negociando com o Oriente como se nada tivesse acontecido. Ou como se tudo tivesse. Curiosidade excêntrica: um comerciante alemão começa a oferecer seguros para mercadorias. Sim, seguros, rudimentares, claro. Você paga uma pequena quantia ao embarcar seus produtos, e se eles se perderem, ele te dá uma compensação. É o nascimento, meio improvisado e bastante duvidoso, das primeiras práticas de seguro marítimo. Não muito diferente de alguns aplicativos de hoje. Diga-se, você se junta a um grupo que segue um vendedor de tecidos. Ele caminha de vila em vila com um mastro cheio de amostras penduradas, parecendo uma árvore de Natal colorida. Ele fala de clientes em outras cidades, de tendências em cores, vermelho ferrugem é a nova moda entre os bispos, e até de bordados feitos por freiras armênias. É o mundo ficando pequeno. E competitivo. E cheio de estilo, aparentemente. Mais tarde, você encontra uma moeda caída no chão, um denário gasto com a efígie de um rei que já morreu e foi provavelmente esquecido. Você a guarda no bolso. Não pelo valor, mas porque ela simboliza algo. O renascimento do valor das coisas, da troca, da esperança de que o futuro pode ser comprado, vendido e, talvez, compartilhado. Perto do final da tarde, você entra numa pequena taverna. Lá, mercadores discutem mapas com traços novos. Um deles aponta para um traçado que atravessa desertos e mares, e diz: um dia, a seda vai chegar direto aqui. Você vai ver. Você só sorri. Espectador curioso com um pão duro na mão e olhos abertos para o futuro que começa a pulsar mais rápido do que nunca. Acorda-se hoje com um cheiro de fumaça. Mas, calma, é só o forno do ferreiro. Você segue o aroma e encontra uma cena quase coreografada, martelo subindo e descendo, faíscas voando como vagalumes ansiosos, e um rapaz jovem tentando, sem sucesso, manter a calça no lugar enquanto gira um fole com energia desesperada. Você está num centro artesanal. Uma oficina comunitária, onde o som metálico de ferramentas é acompanhado por murmúrios de fórmulas, medidas e apostas sobre qual espada vai quebrar primeiro no teste. Sim, o espírito de inovação está acordado. E ele trouxe curiosidade, teimosia e muitos protótipos duvidosos. Fato histórico: com a ruptura das estruturas tradicionais e a reorganização das cidades, surgiram novos centros de produção e experimentação técnica. Metalurgia, arquitetura, engenharia hidráulica, tudo começou a ser repensado, muitas vezes por necessidade. O mundo pós-peste se tornou um terreno fértil para a criatividade prática. Você passa por uma bancada onde alguém tenta criar um sistema de irrigação usando rodas de moinho e potes de cerâmica. Em outro canto, dois homens discutem se é possível fabricar vidro colorido sem usar cinzas de madeira. Um deles jura que a urina de ganso é mais eficiente. Você não pergunta como ele descobriu isso. Melhor, há também os aprendizes. Meninos e meninas que antes talvez fossem analfabetos agora aprendem a ler rótulos, medir ângulos e até esboçar projetos. Uma garota te mostra com orgulho um molde de metal em forma de concha, é para fundir colheres com cabos decorados. Você elogia, e ela cora até as orelhas. Curiosidade excêntrica: em algumas regiões da atual Holanda, artesãos passaram a construir casas móveis, estruturas de madeira que podiam ser desmontadas e transportadas de carroça. Não eram exatamente estáveis, mas serviam bem para feiras itinerantes e, segundo um relato, para fugir da sogra em velocidade razoável. Na oficina central, um homem idoso está testando um sistema de polias para levantar blocos pesados. Ele te conta que, antes da peste, essas invenções raramente saíam dos mosteiros ou das muralhas dos castelos. Agora, qualquer um com tempo, madeira e paciência pode experimentar. O conhecimento está começando a circular com mais liberdade, junto com algumas lesões leves, claro. Historiadores ainda discutem se esse aumento na inovação foi uma consequência direta da peste ou uma aceleração de tendências já existentes. Há quem argumente que, sem os entraves de guildas rígidas e hierarquias eclesiásticas sufocantes, novas ideias puderam emergir com mais fluidez. Outros acham que foi o desespero mesmo, o famoso invente ou morra de fome. Você observa enquanto um rapaz tenta acionar uma roda hidráulica adaptada para moer trigo com menos esforço.
O resultado: um jato de água na cara dele. Todos riem. Ele também. Afinal, errar agora é parte do processo. Você passa por uma parede cheia de desenhos, projetos que não deram certo, ideias ainda inacabadas, rabiscos com comentários do tipo funcionou, mas explodiu. É quase uma galeria de arte do fracasso. E mesmo assim, há ali um tipo de orgulho. Ao sair da oficina, você percebe que as inovações não estão apenas nas ferramentas. Estão no espírito, na forma como as pessoas se permitem testar, errar, tentar de novo. É como se a dor do passado tivesse aberto espaço para a coragem de arriscar. No fim da rua, uma criança brinca com um carrinho de madeira, empurrando com entusiasmo enquanto grita vai, cavalo. Não é um brinquedo novo, mas é feito de um tipo de esperança reaproveitada, lixada, polida e posta para rodar outra vez. Hoje você acorda com uma sensação estranha. Não é medo, nem tristeza. É calma. Como se o mundo, apesar de tudo, tivesse reencontrado seu ritmo, mesmo que desafinado, como uma banda de gaitas conduzida por cabras. Você caminha por uma vila que não parece estar apenas sobrevivendo. Ela está se redescobrindo. As casas estão mais bem cuidadas. Flores plantadas com esmero brotam das janelas. Crianças brincam em becos que antes estavam vazios. O sino da igreja toca, mas não é para anunciar desgraças ou funerais. É para chamar as pessoas para um casamento. Sim, você foi convidado. Ou pelo menos, está em pé o suficiente para parecer um convidado. O casamento é simples. Uma tenda improvisada com lençóis remendados, pães caseiros em cestos e um homem com o nariz ridiculamente grande tocando uma flauta desafinada. Mas ninguém liga. Porque agora, estar vivo e junto já é suficiente para celebrar. Fato histórico. Nos anos que seguiram a peste negra, houve um aumento notável nas taxas de casamento, natalidade e até de festividades comunitárias. As pessoas ansiavam por conexão, por reconstrução emocional e por rituais que marcassem o retorno à vida, com ou sem dote. Você observa a cerimônia e percebe que, mesmo sob a sombra recente da morte, o desejo de amor, união e continuidade não foi apagado. Ele foi apenas adormecido. E agora, renasce em risadas tímidas, em danças desajeitadas e em bolos que definitivamente não passaram pelo crivo de nenhum confeiteiro francês. Curiosidade excêntrica. Em algumas aldeias da atual Polônia, após a peste, casamentos passaram a incluir o hábito de plantar uma árvore do recomeço. Cada casal escolhia uma muda, geralmente um carvalho ou uma cerejeira, e a plantava juntos. Algumas dessas árvores ainda existem hoje. Outras foram comidas por vacas, mas a intenção é o que conta. Mais tarde, você caminha por um pequeno jardim comunitário. Pessoas colhem ervas, compartilham receitas, trocam sementes e histórias. Um senhor te oferece chá de camomila e começa a contar como sobreviveu à peste graças a uma cabra chamada Hildegarda, que supostamente o avisava quando o ar estava pesado. Você apenas assente. Não é o dia para duvidar de cabras místicas. Historiadores ainda discutem se esse retorno ao convívio comunitário foi espontâneo ou estimulado por líderes locais em busca de ordem e estabilidade. Alguns argumentam que a necessidade emocional de pertencimento guiou o renascimento das festividades. Outros dizem que foi tudo estratégia política. Mas você, agora, sabe, quando o mundo quase acaba, qualquer motivo é bom para dançar. À noite, a música. De novo, nada muito afinado, mas definitivamente sincero. Pessoas dançam em pares, sozinhas, em grupos. Você dança também. Um pé no chão, outro na esperança. Porque viver, afinal, é esse desequilíbrio constante entre o que já passou e o que ainda pode ser. E ali, cercado por luzes fracas, cheiros de comida simples e vozes cantando juntas com mais emoção do que talento, você entende, o mundo não volta a ser como era antes. Mas ele encontra outras formas de ser bonito. Porque a verdadeira reconstrução não é feita apenas com pedra, madeira ou moedas. Ela é feita com vínculos, com memórias, com a decisão diária de continuar, mesmo sem garantias, mesmo sem roteiro. Você fecha os olhos por um momento. E o som que resta não é o silêncio da peste, mas o sussurro do futuro, dizendo baixinho, ainda estamos aqui. Agora, respire fundo. Você percorreu um longo caminho, pelos campos silenciosos do luto, pelas praças renascidas de esperança,
pelas oficinas onde a centelha da invenção voltou a brilhar, e por todas as vozes que escolheram, dia após dia, viver de novo. Não é fácil. Nunca foi. Mas há algo profundamente humano em recomeçar.